Bom, Boa noite. e aí? Olá. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. E você? Tô Tá me te ouvindo? vendo e te ouvindo bem. Perfeito. Suelen, maravilhosa, vai ficar salva assim. A não ser que o Instagram nos bugue aqui, né? Mas a, a princípio vai ficar salvo sim, tá certo? Enviei aqui já no privado de algumas pessoas que eu sei que tinham interesse em participar, Hum. né? E aí é isso, nós vamos conversando um pouquinho. Que importante estarmos nós três aqui nesse início, não é? Tá muito simbólico esse momento, assim, porque primeiramente agradecer a você, Bia, o convite, né, por esse tema ser tão importante e pela parceria, pela continuidade do cuidado, né? Essa possibilidade da gente ter essa troca e versar sobre um tema que tem um impacto importante na vida das mulheres. E encontrar a Suelen aqui, para mim também, é um lugar de muita felicidade, porque temos uma experiência juntas de muita alegria e de grandes possibilidades, né? Enfim, agradecer mesmo o convite e simbolizar mesmo nesse dia de hoje, no dia 24 de julho, dia do autocuidado. Posso... Poderia ser outro dia, né? A gente tentou fazer um outro dia, né? Mas aí acabou que não rolou e enfim. Estamos aqui nesse dia tão simbólico mesmo, né? De dia de autocuidado e enfim, né? E sobre isso também que nós vamos falar hoje aqui, não é? Porque não é tratar falar de uma doença, né? Falar de pessoas e pessoas precisam desse autocuidado. Uhum, uhum. Delegado para outro, para profissionais, né? Mas a gente tem sempre essa visão de incentivar esse autocuidado mesmo, né? Que é a base, não é, Isa? Eu acho que é a base da saúde mesmo, de não terceirizar a nossa própria saúde, né? De não entregar a nossa saúde na mão de um profissional de saúde. Na verdade, a gente é a melhor pessoa para conhecer o nosso corpo, porque a gente sente o que a gente sente, e é a melhor pessoa para perceber desorganizações, disfunções. Então, tem questões que só mesmo a gente sabe que está acontecendo e que devemos ter essa escuta, esse letramento do nosso próprio corpo, né? Essa alfabetização da nossa saúde. Eu acho que pensar esse autocuidado, diferente da mercantilização, dessa ideia de que o autocuidado é skincare, né? Aquilo que eu tinha te mandado. Autocuidado não é skincare, não é você acordar no dia e só colocar uma argila, não é sobre a estética, não é sobre comprar um produto que vai melhorar a acne, já trazendo o tema também da SOP, sabe? É você conseguir encontrar uma conexão, por exemplo, com o seu próprio ciclo menstrual e perceber que de fato você está passando 45 dias sem menstruar. E isso acender um sinal de alerta. Você se conectar com o seu ciclo é uma forma de fato de autocuidado, né? Exatamente, demais, né? E nós somos levadas a terceirizar isso, né? A terceirizar esse olhar desde sempre, né? Eu penso que a educação menstrual deveria ser ensinada nas escolas, né? Sim. Incrível se fosse ensinada nas escolas esse autocuidado, essa autoobservação mesmo ali do corpo, né? Seria incrível e o desfecho seria outro, seria totalmente diferente se isso fosse ensinado nas escolas, né? Lá na nossa infância, né? Mas aos poucos vai chegando lá, a gente vai construindo, vai conquistando espaços, né? E trazendo esses temas que são considerados tabus, e enfim, são
envoltos, né, em tabus mesmo e, enfim, aos pouquinhos a gente vai fazendo um trabalho ali de formiguinha mesmo, mas vamos conseguindo conquistar, impactar vidas, né, de pessoas através desse letramento mesmo, né, de si, né? Isso. Isa, é, vamos lá. Sei que só Suelen está aqui, né? Mas sei que ela já te conhece também, né? Ah, Norma, eu gostaria que você se apresentasse, aí eu vou falar um pouco de mim também, enfim. Uhum. Enquanto as pessoas, mais pessoas, né, vão chegando, a gente vai honrar quem está aqui, não é? Sim. Você que falasse um pouquinho sobre você, sobre a tua jornada, enfim, sobre os teus caminhos, enfim, conte-nos um pouquinho mais sobre você. Tá joia. Bia, eu sou uma mulher negra, né? Sou nordestina, sou de Aracaju, tenho 34 anos. Eu sou uma mulher feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica, sou ativista pelos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e pessoas com vulva. Atuo como médica ginecologista e obstetra. Me formei na Universidade Federal de Alagoas e fiz minha residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Geral de Fortaleza. E na residência, né, logo depois, na verdade, durante a residência, eu via que muitas desorganizações ginecológicas eram sempre tratadas com hormônios, com anticoncepcionais. Isso me chamava muita atenção, porque me parecia muito um bloqueio ali. E aí foi quando eu entrei em contato com a ginecologia natural. A ginecologia natural chegou na minha vida nessa perspectiva, numa mudança de paradigma mesmo, né? De entender que tem algumas desorganizações que, de fato, ao invés de melhorar, elas podem piorar com o uso de pílula. A ginecologia natural é um movimento, né? Não é uma especialidade médica, assim como o movimento de humanização do parto, né? Não é uma especialidade, é um movimento que busca trazer um outro ângulo, né? De colocar uma lupa sobre outras questões que geralmente a gente não enxerga. E essa ginecologia natural faz uma referência à medicina afro-indígena, aos povos originários, ao que a gente tem de mais tradicional dentro do nosso país e fora do nosso país. Então, ela traz essa perspectiva da integralidade. Então, ela não olha para a doença, ela olha para a integralidade do ser, dessa conexão mente-corpo, sem fragmentar a gente, sem separar, nos separar por partes. E aí, nesse caminho, eu venho estudando e trabalhando desde 2022, pós-mentoria com a Belside, que me nutriu, né? Que me fundamentou. E hoje, com outras mulheres, mulheres quilombolas, outras mulheres que estudam o tema e com quem consigo partilhar cuidados também. Então, é um pouco disso que eu tenho feito o meu fazer. Maravilha, que potente, de verdade. E Me conta de você. contar um pouquinho sobre mim também, né? Eu sou enfermeira, né? Muita gente não sabe, mas enfermeira de formação, acupunturista, né? Antes da acupuntura, passei aí pela residência em saúde mental pela UFPB também, né? Sou mãe também de Asaf e Elisa, por onde eu vou, falo sobre eles, né? Que são minhas também, né? Uma das minhas motivações, enfim, que tanto me nutrem, né? Então, sou mãe desse casal que é Asaf e Elisa. E hoje eu atuo especificamente na acupuntura, né? Com a medicina chinesa, com as outras práticas também da medicina chinesa, porque às vezes quando a gente fala acupuntura a gente fala acupuntura, na verdade, porque é a técnica mais conhecida, né? Uma das técnicas mais conhecidas. Mas nós temos uma gama de né? A fitoterapia, enfim, né? São saberes que se entrelaçam demais, né? Com a medicina afro-indígena também, enfim, né? Então,
se complementam demais, né? Então, é algo que vem para, de fato, agregar. E hoje eu atuo apenas, né? Apenas, né? Com ginecologia, fertilidade e gestação, né? É o meu foco, é onde eu me sinto, de fato, nutrida, sabe? E eu falo sempre dos meus filhos quando eu me apresento, né? Por onde quer que eu vá, porque foi através da vivência, né? De parto, de gestação e parto, que eu encontrei esse caminho, né? Então, foi isso que me deu o suporte, sabe? 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, quando eu estava ali gestando a ZAF, enfim, quando eu mergulhei nesse estudo e nesse mundo que é gigante e ganhou meu coração, né? Então, de fato, tem como eu me apresentar sem falar deles, né? Sim. Então, hoje unindo saberes também, né? Todos os saberes, não que a gente coloque de lado a nossa medicina, né, a tradicional, mas a gente vem agregando mesmo saberes, né? E isso faz toda a diferença para as pessoas, né? Enfim, todo mundo sai ganhando com esses saberes, né? Principalmente quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala de autoconhecimento mesmo, que era o que a gente estava conversando ainda agora, né? Sim. E estamos aqui hoje nesse dia do autocuidado, né? Que eu particularmente não sabia que hoje era o dia do autocuidado. Mas para falar sobre um tema que é tão importante, que acho que toda mulher, em algum momento da vida, já ouviu falar ou já foi diagnosticada, né, com ela, que é a SOP, né, a Síndrome de Ovário Policístico. E aí eu queria que a gente começasse falando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre o que é essa SOP, né, porque o que a gente observa, o que eu vejo é mulheres que vão fazer ultrassom e aí se detecta lá alguns cistos, né? E aí, você tem ovário micropolicístico e pronto, essa mulher, ela passa o resto da vida acreditando ter a SOP, né? E enfim, isso vai trazendo outras questões também, né? Então, fala um pouquinho pra gente, Isa, o que de fato é essa SOP, né? E como que é feito também, Uhum. Tá. importante, né? Antes a gente linkar essas duas informações, né, Bia? E, por favor, é aquela troca, né? Daqui e dali e vamos juntas nessa conversa. A SOP, como a própria palavra diz, né? A síndrome de ovário policístico, ela é uma síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais são evidências no corpo ou laboratoriais, sintomas são questões que a gente sente. Então, no caso da síndrome de ovário policístico, quais são os principais, né, sinais e sintomas que aparecem? Como ela é uma doença endócrino-metabólica, ou seja, endócrino está relacionada à parte hormonal metabólica do nosso metabolismo, a gente vai perceber que ela está fundamentada principalmente em duas questões, que é a resistência insulínica, a insulina, que é um hormônio que ele coloca o açúcar para dentro da célula, ele é produzido no pâncreas, e o metabolismo, que me parece ser um metabolismo que está mais desacelerado por causa dessas alterações endócrinas, das alterações hormonais. O que é que a gente percebe na síndrome, especificamente? É que ela é uma síndrome genética, a gente não sabe ainda ao certo qual é a origem de fato da SOP. O que a gente sabe é que existe um espectro, né? Então, tem vários fatores que podem estar relacionados, e alguns deles são genéticos. E por causa disso, a gente tem vários fenótipos, tem várias formas dele aparecer no nosso corpo. Existem pacientes que vão cursar com obesidade e vão ter SOP, e tem pacientes magras que vão ter SOP também.
Então, não é apenas uma característica. Algumas características as mulheres podem apresentar, por exemplo, pelos aumentados em região normalmente masculina, queixo, buço, peito, barriga, que é o que a gente chama de sinal de hiperandrogenismo. Os androgênios são os hormônios ditos masculinos, porque na SOP a testosterona ela está mais elevada. Ela pode estar elevada laboratorialmente ou não, e esse é um dos critérios que eu vou falar um pouco mais para frente do diagnóstico. E outros sinais que são também super importantes é a questão da irregularidade menstrual, por causa dos ciclos anovulatórios. Essas mulheres não ovulam, as pacientes que apresentam SOP, elas têm dificuldade na liberação desses óvulos e por isso elas apresentam ciclos anovulatórios. Para esse tipo de ciclo, né, especificamente, oligomenorreico, que a gente chama, que demora bastante para menstruar, tem que ter ali, pelos critérios, né, pelo menos de 9 ciclos ao ano, ou ciclos que eventualmente podem durar mais de 90 dias, mulheres que passam 2, 3 meses sem menstruar. E essa irregularidade menstrual, ela é uma das causas que a gente sabe de uma, entre muitas aspas, eu não gosto dessa palavra, de subinfertilidade. Porque na SOP não tem uma infertilidade, por exemplo, mecânica, não tem uma infertilidade que, assim, tenho trompas obstruídas, tem uma malformação no meu útero que me impede de engravidar. Não é o caso da SOP. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo quando a gente fala com essa palavra, quando a gente fala dessa palavra que pode ser muito taxativa para algumas mulheres, né? De dizer assim, eu não posso, eu tenho SOP e eu não posso engravidar. Foi uma das questões que a gente conversou muito profundamente esses dias, né? Isso. Então, assim, a SOP ela pode atingir em média, né, 6,5% a 10% das mulheres, e a origem dela mesma, endócrino-metabólica, a gente sabe que tem alguns fatores genéticos. Falando dessa parte endócrina, hormonal especificamente, o que é bem marcado nessa síndrome é que o LH, que é o hormônio luteinizante, que é o hormônio que vai fazer de fato, a ovulação acontecer, ela está bem mais alta do que o FSH, que é o hormônio que estimula o crescimento do folículo. Por causa dessa descompensação, existe o ciclo anovulatório, assim como existe o aumento da testosterona. Porque esse LH ele hiperestimula uma área do ovário, que são as células da teca, que aumentam a produção de testosterona. E aí, por isso que a gente tem esses sintomas da virilização. Mas não é uma virilização hiper importante, com engrossamento da voz, com aumento de clitóris. Não, não é isso. São alguns pelinhos que surgem, né, mais aumentados em região mais masculinas, né, queixo, busto, peito, barriga, e que estão ali por causa desse aumento dos androgênios. Nesse sentido, o que acho que é importante falar é que a SOP é um diagnóstico diferencial, um diagnóstico de exclusão. Então, Uhum. várias mulheres podem apresentar irregularidade menstrual, por exemplo, por outros motivos. Por uma hiperprolactinemia, por um hipo ou hipertiroidismo, por um cisto ovariano, por um teratoma. Então, outras questões precisam ser excluídas para a gente poder chegar, de fato, no diagnóstico da SOP. Isso. Pensando no diagnóstico, a gente atualmente, né, ainda usa os critérios de Roterdã. Durante um bom tempo, na verdade, por causa do fato de ser genético e de ser multifatorial, a gente tem alguma dificuldade de definir quem tem e quem não tem SOP. Mas hoje, o que é que está marcado por essa medicina convencional? É que a gente tem que ter pelo menos 2 dos 3 critérios. O hiperandrogenismo, que é essa questão dos pelos, que pode ser o hiperandrogenismo laboratorial, ou seja, receber no exame de sangue, ou clínico. A irregularidade menstrual, mais marcada pelos ciclos anovulatórios, ou a ultrassonografia, mostrando esses ovários micropolicísticos. Uhum. Ainda não temos consenso, Bia, de como é esse critério ultrassonográfico. Então, o mais recente
é que são acima de 20 folículos, porque as máquinas de ultrassom estão melhores. Então, a gente consegue ter maior que 20 folículos. Antigamente eram 12 folículos. E ou o volume do ovário maior do que 10 centímetros cúbicos. Então, são alguns critérios que a gente vem utilizando para poder melhorar o diagnóstico, porque senão a gente cai no over diagnosis, né? A gente fica hiper diagnosticando as mulheres com uma síndrome que é estigmatizada, assim, né? E que a gente vai tentando romper com esses tabus também. Sim. E cai por terra, né, Isa, aquela questão de que fez ultrassom, né, tem ali cistos nos ovários micropolicísticos, né, e você tem SOP, né, então cai por terra essa abordagem, né, então a gente vê que a SOP ela vai muito além dos ovários, né? Não é uma questão apenas a nível de ovário, é uma doença metabólica, é uma doença sistêmica mesmo, que traz outras repercussões, né, nos nossos corpos e que, como você bem pontuou, precisa ser diagnosticada de forma fazendo aí uma exclusão, não é, de outras doenças também, né? Exato. Luísa, de algo bem importante, que é a questão dos pelos, né? E aí a gente levanta a questão do autoconhecimento novamente, né? Porque como que eu estou observando o meu corpo? E não apenas a questão dos pelos, tem também a questão da irregularidade menstrual, né? Tem mulher que não faz ideia de quando vai menstruar, né? Tem pessoa que não faz essa ideia, ai, não sei, né? Quando que vem, enfim, né? E aí é importante a gente frisar esse autoconhecimento até para que se levante a suspeita dessa doença, se for o caso, né? Mas também para que a gente tenha autonomia dos nossos corpos, que a gente não terceirize essa questão, essa observação, para que a gente ensine nossas meninas a se olharem e observarem, né? Então, para que a gente tenha esse olhar mais sensível de incentivar desde agora, né? Não apenas, menstruou, vai na ginecologista, né? Tá, mas menstruou e aí, né? Vamos falar sobre esse sangue? Vamos Isso. falar, ou ainda nem, mas, né? Vamos conversar sobre essas questões, né? Vamos trazer isso para a mesa. Vamos conversar também, né? Vamos conversar com os nossos meninos sobre isso também, né? Exato. Romper com esse tabu mesmo, né? De que o sangue menstrual é sujo, de que é algo nojento, né? De que é algo que a gente tem que se afastar. Na verdade, é o contrário. Isso deseducou a gente, né? Na nossa infância, na nossa adolescência. Isso que você falou é muito importante, Bia, de levar a educação menstrual para as escolas, é do primário mesmo, né? É para entender que tem um determinado momento em que muda, vira o ciclo, vira fase, né? Então eu vou aqui sair da minha infância e vou entrar aqui na adolescência, tem uma menacme, que é esse período, e depois tem uma menopausa, que é algo que se assemelha também nesse aspecto de mudança de fase, mudança de ciclo, e que também cursa muitas vezes com sintomas que são muito parecidos, que é irregularidade menstrual, né? Ou sangue com sangue muito abundante, para que a gente não tenha vergonha de usar de levar um absorvente, ou de estar conversando sobre coletor menstrual, ou de dizer, você já usou calcinha menstrual? Você sabe como é essa experiência? E trocar essa ideia mesmo com as adolescentes, porque é uma forma da gente não só educar, mas mudar paradigma, né? Mudar essa cosmovisão de que a gente de que o sangue menstrual é algo impuro, muito pelo contrário, acho que ele traz uma relação e uma conexão com o nosso próprio corpo que outras pessoas não têm. Então, nós mulheres podemos, de fato, olhar para o nosso ciclo menstrual como um lugar de um oráculo, de uma autoobservação. Imagina, a gente tem um termômetro, como,
como o pneumologista olha a frequência respiratória, o cardiologista olha para a pressão, nós mulheres temos o nosso termômetro, que é a nossa menstruação. Se ela está mais aumentada, o que isso pode ser? Será que tem algum pólipo, algum mioma? Será que, como foi minha alimentação esse mês para essa cólica estar tão intensa? Como é que tá, por exemplo, essa acne que surgiu nesse período pré-menstrual? Que relações eu tenho? E a própria acne também está relacionada à SOP. É um dos sintomas que a gente observa por causa do hiperandrogenismo, esses androgênios mais aumentados, né? E aí a gente traz essas questões, né? Desses sinais e sintomas, né? Que podem surgir e nós julgarmos normais e, enfim, quando na verdade pode ser um sinal de que algo não está bem com o nosso corpo, né? Então nós falamos, né? Você trouxe a irregularidade menstrual, a questão da acne, dos pelos em locais, né? Ditos mais masculinos e tudo mais, em locais não tão comuns para mulheres, né? E aí tem mais alguma coisa que nós podemos olhar para o nosso corpo, enfim, e ver, nossa, será que de repente eu preciso de uma pessoa que me auxiliando a olhar com um carinho maior para esse sintoma e de repente isso seja um sinal de uma SOP, né? Qual você enquanto ginecologista, né? Qual é o olhar que essa mulher tem para dizer, nossa, preciso me consultar de repente, né? Para que ela me oriente, porque tem algo, eu já vi algo no meu corpo que não tá bem, né? Sim, eu acho que um dos sinais, Bia, também que a gente ainda não comentou é o escurecimento de cantos, né? A cantose, que está relacionado de fato à resistência insulínica. Então, escurecimento do pescoço, axila, virilha escurecidos são sinais, é um sinal que a gente chama de acantose nigricans, e ele está relacionado a mulheres que a insulina está mais elevada e pode estar também presente em mulheres diabéticas. Existe uma relação entre a SOP e a diabetes. 5% das mulheres que têm SOP podem desenvolver diabetes. Por isso que é tão importante o diagnóstico. Então, para a gente poder evitar não só o desenvolvimento de outras doenças relacionadas ali geneticamente, como estacionar, né? Parar, evitar que ela evolua. Então, a cantose, acho que é um sinal que é importante. Claro que esses sinais, só eles separados, não fecham o diagnóstico. A gente tem realmente que juntá-los. Claro que essa conversa, ela não exclui um atendimento contigo, né? Ou com profissionais que possam abordar e possam ter esse olhar voltado dessa integralidade que a gente discute aqui, mas não só a cantose, mas a acne, a queda de cabelo, a queda de cabelo, a oleosidade da pele mais aumentada. Agora não é qualquer acne, sabe, Bia? É uma acne mais vulgar mesmo. Porque se a gente pensar no nosso período pré-menstrual, a gente desenvolve uma acne aqui e ali. Mas é uma acne mais exuberante, é uma acne que a gente vê, ó, tem um sinal de androgênio muito elevado aqui. Então não é qualquer acne. Assim como a alopécia, né? Quando a queda de cabelo ela se torna mais intensa. Algo mais relacionado também à dermatite seborreica, por causa desse aumento da oleosidade. Então, são sinais que a gente vai conseguindo olhar para o nosso corpo, associados a uma irregularidade menstrual, associados a uma percepção de um sobrepeso, uma obesidade, e esse crescimento desses pelos. Então, somando aí esses fatores, a gente consegue, de fato, pontuar aí questões que precisam ser vistas mesmo. Isso. Só um adendo aqui, tá, pessoal? Que aí a gente vai pontuando as perguntas de vocês, respondendo e, enfim, construindo aqui juntas, certo? Então, daqui a pouquinho, Dani, iremos falar sobre fator estresse, ansiedade, como esse emocional vem, né, para essa mulher com SOP e tudo mais. Mas, Isa, a gente falou bastante sobre o autocuidado e o autoconhecimento na adolescência, né? Uhum.
A gente falou também que muitas vezes esse diagnóstico de SOP acontece lá na adolescência, né? É muito comum essa na adolescência de que né, menstruou, está com irregularidade menstrual aqui, a menstruação não vem certinho, faz o ovário policístico anticoncepcional, né? Então, o ciclo é bem esse daqui, né? É bem redondinho mesmo. E a gente sabe que na adolescência, né, nos primeiros 2 anos, aí a gente tem uma irregularidade menstrual, a gente tem um eixo hormonal que não está bem estabelecido, um corpo que está se adaptando a esses hormônios e tudo mais, que pode levar a uma irregularidade menstrual e enfim, né? Como que a gente consegue diferenciar? Claro que precisar desse olhar clínico mesmo, né? Dessa orientação e cada vez mais nós temos profissionais, né, se capacitando, se atualizando, né? Mas fala um pouquinho para a gente essa irregularidade mesmo na adolescência, né? Como que é essa questão de diagnóstico de SOP e essa imaturidade hormonal ali na adolescência, né? Como Uhum. foi feito e quais são as consequências também? Será que existem consequências dessa medicalização aí precoce, desse anticoncepcional aí na adolescência, sem uma real necessidade? Porque a gente já traz que anticoncepcional não é o tratamento, né, adequado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre tratamento, mas quais seriam essas repercussões mesmo de anticoncepcional na adolescência, né, com as nossas meninas? Nossa, Bia, eu acho que esse é um marco muito importante e que é pouco discutido, e talvez isso seja, assim, um diferencial, a gente poder falar sobre isso em rede e comunicar isso para outras pessoas, porque isso muda algumas perspectivas e traz algumas mudanças físicas, emocionais, né? É, o diagnóstico hoje na adolescência, ele é um diagnóstico extremamente controverso. Justamente por isso que você fala, exatamente pela imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. O nosso organismo, assim que a gente menstrua, na menarca, ele ainda não está completamente maduro. Ele está começando a ter ali pulsatilidade, porque os hormônios funcionam assim, em pulsatilidade. Então, o cérebro ainda está entendendo a mensagem que está passando para o ovário ainda está entendendo o feedback que ele está dando para o cérebro, e essa imaturidade desse eixo, dessa desregulação, desse início de regulação hormonal, ele é devagar, ele é gradual, ele é paulatino, ele não é rápido em todas as mulheres. Então, existe um consenso de que até 2 anos após a menarca, até 2 anos do início da menarca, as mulheres podem ter uma irregularidade menstrual, e após esses 2 anos, fica um sinal de alerta caso ela tenha um hiperandrogenismo, porque, veja só, a acne é comum na adolescência, ovários com muitos cistos são comuns na adolescência, e é justamente por isso, Bia, que não está indicado fazer ultrassom na adolescência. Porque a gente sabe que se enxergar o cisto, isso vai ser taxativo, né? Vou enxergar esses vários cistos aqui nesse ovário, então o que é que eu faço? Eu já dou diagnóstico de ovário micropolicístico na adolescência, isso já é contraindicado. Então, os últimos consensos eles já pedem que a gente não solicite a ultrassonografia na adolescência, justamente porque a gente não tem como comparar o ovário do adolescente com o ovário do ser humano adulto, e que a gente coloque essa classifique entre muitas aspas da paciente que tem hiperandrogenismo e que tem, por exemplo, além do hiperandrogenismo, uma irregularidade mais marcada, de passar assim mais de 90 dias sem menstruar, a gente classifica ela como em risco de SOP. Ela não tem necessariamente a síndrome, ela está em risco. E quando é que a gente começa a pensar no diagnóstico definitivo? Depois de 8 anos da menarca.
Então, esse processo já é mais marcado ali no início da fase adulta de fato. Por isso que é tão ruim a gente fazer essa ultrassonografia e já diagnosticar, já dar firmar esse ponto, porque é muito comum que os ginecologistas entrem com anticoncepcional e essa via que a gente vai comentar daqui a pouco de que o anticoncepcional ele traz a regularidade menstrual, o que é um erro. O anticoncepcional ele vai bloquear a ovulação. Bloqueando a ovulação, a gente não tem menstruação. O principal evento, né, do nosso ciclo menstrual é a ovulação, que é a partir dele que tem o gatilho da menstruação. Se eu não ovulo, eu não menstruo. Eu tenho uma falsa sensação de que ali no final do mês eu tenho um sangue descendo, que é um sangramento por privação, e essa sensação desse sangue descendo me dá uma falsa ideia de que eu estou menstruando regularmente. Mas se eu retiro o anticoncepcional, tudo retorna como estava antes. Então, o anticoncepcional é para evitar a gravidez mesmo. Acho que a gente tem que colocar ele nessa bula, na bula dele. Colocar ele para que ele veio, né? Isso. E vê só, traz aí essa questão de 8 anos, né, após o início da menarca ali, né, após a primeira menstruação. E aí a gente vê essa questão de como que nós queremos assim, né? Como que a gente quer um diagnóstico? Ah, não, fez exame, enfim, diagnóstico, né? Uhum. E essa excepcional, isso é bem importante, porque gera uma confusão para a vida das mulheres e traz tantas repercussões, né? Porque inclusive, o anticoncepcional pode piorar a resistência insulínica, né? É importante a gente falar também sobre isso aqui. Perfeito. Trazer para a mulher essa questão de que eu estou menstruando, então está tudo certo, estou menstruando, né? Porque, na verdade, se a gente for olhar a história do anticoncepcional, de quando o anticoncepcional foi criado, né? Não tinha sangramento, né? Inicialmente. Então, era ali contínuo, né? Sem menstruar. E aí se percebeu que, nossa, não, a mulher precisa aqui, vamos dar para essa mulher a falsa ideia de que o corpo dela está funcionando, né? Então, vamos fazer aqui um sangramento, né? E esse sangramento, tecnicamente, a gente não chama de menstruação, né? A gente chama de sangramento por privação hormonal, né? E trazer isso daqui para que ela, né, se tranquilize e ache que está tudo certo. Quando, na verdade, como você falou, a gente está somente mascarando mesmo. Porque, como você trouxe, quando parar o anticoncepcional, está tudo ali. E às vezes um diagnóstico que poderia ter sido feito anos atrás e que está trazendo repercussões para a vida dessa mulher hoje, poderia já ter sido feito anteriormente. Ela já poderia estar tratando de fato, né, na raiz do problema, mas o anticoncepcional chegou aí para, né, esses sintomas e acabar trazendo essa dificuldade maior, um diagnóstico tardio mesmo, né? Isso é grave, né? Isso é grave. Isso é grave porque a SOP ela tem repercussões a curto, médio e longo prazo. Então, simular uma menstruação, você vender a resposta do anticoncepcional como um tratamento, pode, pode retardar o tratamento real, né? Pode retardar aquilo que de fato vai modificar a origem da doença, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, que tem a ver com metabolismo, que tem a ver com mudança de estilo de vida, que tem a ver com alimentação. E ainda pode trazer outros danos, como esse que você falou, de aumentar a resistência insulínica, de alterar o metabolismo lipídico, né? Que é aumentar a quantidade dos lipídios que a gente não, que são as gorduras do corpo que a gente não quer ter durante a SOP, que na verdade elas já estão aumentadas na SOP também. E quando a gente está falando de adolescentes, o estrogênio ele pode sim contribuir para uma redução de estatura, né? Dar ali um limite no seu alvo genético, né? A gente tem uma carga genética, a gente tem um alvo genético que a gente pode alcançar, e o estrogênio ele pode também estar relacionado a essa limitação. Então, acho que tem repercussões que de fato a gente precisa mudar,
né, mudar o olhar sobre essa questão do tratamento da SOP anticoncepcional, justamente porque ele não trata, né? Porque ele, na verdade, ele pode retardar o tratamento real. E fora os riscos, né, que a gente tem. Então colocar um medicamento que tem riscos, né? Riscos são baixos, mas existem riscos de trombose, riscos de alteração de humor, né? De ali já estar gerando ansiedade, riscos, por exemplo, em pacientes que têm história de depressão, de aumentar pensamentos. Então, muito cuidado ao entrar com alopatia sem indicação, né? É isso. E essas repercussões da SOP, como se não bastasse as da SOP, né? A gente ainda associa outras repercussões aí com o uso indiscriminado, né, do anticoncepcional sem indicação real, né? Porque às vezes é essa adolescente que não tem vida sexual ativa e que se tem, existem outros métodos e enfim, né? É, e aí essas, né, Isa, da SOP mesmo, a gente já falou de algumas aqui, a resistência insulínica, que pode levar aí a uma diabetes, né, para as mulheres que estão, eu atendo bastante mulheres que estão nessa caminhada da fertilidade, né, buscando a gestação e tudo mais. Então, se essa mulher não olha para essa questão, não tem um diagnóstico ali assertivo, o tratamento assertivo, né? Pode ser um fator para diabetes gestacional também, né? E aí, a partir daí, trazer outras repercussões para essa gestação, né? E tudo mais. Então, tem essa repercussão, né? A nível de resistência insulínica, a nível perfil lipídico. O que mais que você acha que de repente tenha faltado nós abordar aqui? Lembrei, lembrei de duas. A longo prazo, o risco de câncer de endométrio, né, por causa dos ciclos anovulatórios, como se tivesse uma hiperestimulação mesmo, endometrial, sem a compensação da progesterona, uma hiperestimulação estrogênica sem a compensação da progesterona. E pensando agora isso que você me coloca do parto, sim, diabetes gestacional e risco de parto prematuro. Tem estudo científico comprovando que se não tratada, a SOP pode levar também ao risco mais aumentado de parto prematuro, fetos restritos ou macrossômicos, das duas uma. Então, também tem estudo científico falando sobre isso. Então, são várias repercussões, né, Bia? A curto, médio, longo prazo, em quais fases da vida da mulher. São várias questões mesmo. E também as reações emocionais, mentais, né? Que nós abordamos também. A gente fala muito. Foi até uma pergunta aqui da Dani. Isso. Seja bem-vinda, Dani. Um abraço. Ela perguntou dessa questão, né, do fator estresse e ansiedade, como o estresse e a ansiedade influencia na sorte. Mas o que eu quero de repente começar aqui, essa provocação, é que a gente ouve muito falando que o estresse afeta a ovulação, né? E tem essa relação sim, mas e o contrário? Né? E como que a SOP, né, o diagnóstico e de repente a falta de orientação, né, é, afeta a vida dessa mulher, né? Porque como você trouxe no início, de repente é uma mulher que não busca gestação e aí ela ouve que não pode engravidar, né? E aí de repente ela está, né? E aí como que é essa orientação? Ou o contrário também, né? É uma mulher que está querendo engravidar, que tem esse desejo, e fez ali nos testes, né? Será que eu tô grávida? Será que não tô? E, enfim, né? Como que fica esse emocional também dessa mulher com isso, né? Então, é algo que nós abordamos também em consulta e que a gente precisa trazer para cá também,
fator emocional, fator mental mesmo, né, dessas mulheres. Fala um pouquinho pra gente, Isa, também, como que, se você vê na sua prática essa realidade, né, como que é a realidade das pessoas que você atende, você percebe essa influência do mental, do emocional na prática clínica também? Excelente, Bia. Eu acho que é fazer coro com o que você já me traz mesmo dessa. Eu vou começar pegando o gancho dessa questão do estigma da fertilidade, sabe? Porque muitas vezes as pacientes já chegam com as mulheres que chegam na nossa assistência, né? Acredito que na sua também, com esse estigma, com esse rótulo. Eu tenho SOP, eu não vou engravidar. E isso é muito. É como se fosse algo que te destinasse, que te predestinasse. E não tem como a gente não ter uma influência emocional quando você tem um rótulo como esse. É muito marcado. E aí olhar para isso com zelo, com cuidado, eu acho que é um ponto de escuta mesmo, de virada, porque é justamente a educação, esse letramento que a gente está fazendo aqui, né? Essa forma de letrar, de se conhecer, de se entender, de buscar ajuda, de buscar profissionais que estão nessa atualização, para observar como a gente pode ter outras percepções. E veja, às vezes acontece o contrário, as mulheres que têm SOP, engravidam e chegam, mas eu engravidei, eu achava que eu não podia engravidar. Então a gente tem dois polos nessa questão da fertilidade. Um das mulheres que querem engravidar e que não estão alcançando esse objetivo, assim como as mulheres que foram mal informadas, achando que não poderiam engravidar, que foram deseducadas nesse lugar e engravidaram. E engravidaram de uma forma indesejada. Então a gente tem dois polos, e essas repercussões naturalmente nos afetam emocionalmente. É algo que é nítido, né? Eu acho que esse ponto partindo dessas desorganizações psicológicas mesmo, pensando como isso pode afetar a gente. Então, gera ansiedade, gera, sim, sinais de depressão, muitas vezes. Mas tem estudo científico também relacionando, né? Peguei um estudo da própria Organização Mundial de Saúde, porque a Organização Mundial de Saúde aponta alguns lugares já o que é que gera qualidade de vida para as pessoas. E aí, no contexto da vida das mulheres com SOPs, foi observada uma meta-análise de 10 estudos em 8 países, alguns com grupo controle, que os scores de depressão estão aumentados em mulheres com SOP, né? Com um bom intervalo de confiança. E aí, nesse contexto, acredito que a questão da fertilidade seja um ponto, mas outros sintomas também estão relacionados, né? A questão da obesidade é um outro ponto, e a gente leva. Claro que tem o patriarcado, claro que tem toda uma construção social que faz com que a gente é, tente enxergar o padrão da mulher branca, magra, alta, como a estética a ser conquistada. Existe isso, não estou tirando esse viés do patriarcado. Mas também a questão da obesidade chega num lugar para algumas mulheres que têm SOP, num lugar de autodepreciação, muitas vezes com insatisfação com a própria autoestima. A própria acne também. É, o fato de você não saber quando vai menstruar. Então, não, acontece que do nada pode vir ou não a menstruação. Os pelos, né, aumentados. Então, observar que essas preocupações mais psicossociais mesmo são importantes quando a gente está lidando com a síndrome, né? Sim. Algo que você falou, essa questão da autoestima, né? E outra coisa também, só para complementar, essa questão do cansaço, do esgotamento físico e mental, porque essa mulher fica peregrinando, né, de profissional em profissional, não busca, não tem uma resposta, não tem um direcionamento eficaz, né, não tem um direcionamento ali efetivo e, né, imagino que você também, que vem anos.
né? E aí vem a sensação de que o corpo está com defeito, de que, né, porque só comigo, né? Tudo isso vai trazendo peso para essa mulher, né? É, quando é que eu vou encontrar um ponto aqui, uma direção, né? Então, mulheres cansadas, sobrecarregadas, esgotadas mesmo, exaustas de toda essa peregrinação e de fazer exames e não ter respostas e de, sabe, não ter esse direcionamento eficaz. É algo forte para mim também aqui em consultório e que é muito, muito, muito comum de acontecer, né? Essas mulheres cansadas físicas e mentalmente, emocionalmente também. É uma fadiga, né? Uma fadiga diária. E aí pode também evoluir com um distúrbio do sono. E aí já vem outras questões, né? A privação de sono, levando à intoxicação do corpo. Tem um outro estudo, tem um outro dado também que as mulheres com SOP têm uma chance maior, 21% de chance de terem alguns transtornos alimentares, né? Então é algo que a gente tem que valorizar, que a gente tem que olhar com cuidado, porque o tratamento é por uma outra via, né? Não é só focar, não é focado necessariamente no peso, né? Como se eu precisasse necessariamente, né, perder algo aqui. É uma construção dessa autoimagem, né? Isso. E aí a gente reforça a questão de que não se resume ao, não se resume, né? É muito além, então não dá para a gente pegar a pessoa e dividi-la por partes, e cada uma parte. Não. Vamos aqui integrar porque essa pessoa é uma só, né? Então não dá para gente fragmentar, né? O cuidado, né? Então quando a gente tem esse olhar ampliado, como diz o tema da nossa live hoje, né? Essa pessoa só ganha, né? E aí, Isa, a gente fala também, a gente traz as questões das possibilidades de tratamento. A gente já viu que anticoncepcional não é tratamento para SOP, né? Não é tratamento para nada, na verdade, né? Mas quais seriam essas abordagens? Aqui em consultório, eu trato essa mulher também com medicina chinesa, né? Integrando aí esse cuidado e agregando mesmo a medicina chinesa. E dentro da medicina chinesa a gente usa algumas técnicas, né? A acupuntura é uma das técnicas, então a fitoterapia, a dietoterapia chinesa, que é diferente da nutrição, né? Então, esse olhar da medicina chinesa também, mas a gente sabe que, e muito aqui, é que base de tratamento para SOP, e eu arrisco dizer para qualquer outro fator, né, é estilo de vida. Né? Então, se a gente olha para a alimentação, se a gente olha para o estilo dessa mulher como um todo, atividade física, movimento, né? Movimento é vida. O sono dessa mulher, a melatonina está aí trazendo uma questão importantíssima, né? De ovário mesmo, né? De óvulo, né? Tem uma função importantíssima. Então, como é que está o sono dessa mulher, né? Como é que está essa questão emocional, claro, né? Mas a gente precisa olhar para esse todo, né? Para essa base. E aí, se a gente precisar de outras coisas, de repente, de suplementação, e enfim, a gente vai somente complementando conforme a necessidade, né? E com orientação também. Não dá para a gente ir tomando o que vê na internet, por favor, tá? Sempre com orientação. Mas a base é estilo de vida, não é, Isa? Perfeito, perfeito, Bia, assim, só
Só reforçar mesmo, porque é uma doença endócrino-metabólica, né? E é uma doença crônica. Quando as mulheres chegam em consultório, eu dou o meu exemplo também, porque é isso, eu tenho uma doença crônica, eu sou uma mulher que tem hipertensão arterial há muitos anos, eu convivo com a hipertensão e até o dia que eu partir, eu precisarei olhar para isso. Então, é olhar para a nossa condição enquanto indivíduo mesmo, na nossa própria individualidade. Eu, enquanto mulher, eu preciso praticar atividade física todos os dias, de preferência, e preciso ter uma boa hidratação e tenho que ter uma alimentação com menos sódio. Para as pacientes, para as mulheres que têm SOP, a gente precisa olhar necessariamente para essa alimentação em termos do índice glicêmico, e aí é diferente da quantidade de carboidrato, é diferente de olhar, eu tenho que olhar aqui para a quantidade de açúcar ou de carboidrato que eu tenho na minha alimentação. Também, mas não só. Como é que ela está balanceada com as outras frações? Como é que ela está balanceada com proteína e com gorduras vegetais? Então, não é só reduzir carboidrato, ele pode estar até ali presente, mas eu tenho que estar equilibrado diante desses outros fatores, desses outros alimentos, né? E aí, pensar a equipe multidisciplinar, eu acho que é central quando a gente fala sobre uma síndrome, né? Então, pensar na medicina chinesa e nessa dieta também chinesa, né? Nessa dieta que traz outros elementos. Pensar no nutricionista que seja especialista em SOP, porque ela vai olhar para uma integração também, por exemplo, com o que a gente associa na ginecologia natural, que é a base de alguns alimentos que também são reguladores hormonais. E retirar os disruptores endócrinos, estava estudando sobre isso esses dias, que eu achei super importante, que é algo que é base, mas que eu acho que a gente tem que reforçar, que é retirar os ultraprocessados. Então, é aquela máxima, né? Desembalar menos e descascar mais, mas pode também comer com a casca, tá tudo bem, né? Então, e trazer mais alimento in natura e menos alimento processado, acho que já é um caminho. É, se a gente precisar do endócrino também, aquelas pacientes que estão com a resistência insulínica super aumentada, que é a metformina, e aí já falando da metformina, que é um sensibilizador, pode ser uma alternativa, a metformina também. Mas pensar essa associação com o endócrino, que também possa ser um parceiro, uma parceira nesse momento. Dermatologista, para aqueles casos em que a acne está muito exuberante, então tem dermatologista natural, que é muito bacana, que pensa muito essa ideia de usar elementos que a gente já tem da natureza para tratar a acne, óleos essenciais, associado à argila, enfim, uma infinidade de possibilidades. Mas também tem dermatologista convencional, que a gente dialoga com ele não vai prescrever anticoncepcional para tratar acne, porque ele sabe que, né, tudo bem, eu tô ali prescrevendo anticoncepcional para reduzir um sintoma, ciproterona, opa, uma progesterona excelente para acne, porque é antiandrogênica. Mas eu retiro, tem um momento que essa mulher teve um efeito colateral que ela não quer mais tomar anticoncepcional, vai tudo retornar. Então eu tenho que agir na base desses androgênios, que aí eu acho que entra o ponto central do estilo de vida, que é a atividade física. Então, para a gente melhorar a regulação dessa insulina, que é justamente a insulina que altera a testosterona, que altera os androgênios, literalmente na base, no ovário, nas células da teca, é aí que eu vou conseguir regular essa insulina e melhorar os outros sintomas. Então, a atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, uma atividade que seja aeróbica, né? Aquela que a gente sua, ela é fundamental. É... E aí é nesse sentido da atividade física sendo o estimulante do metabolismo. Na ginecologia natural, a gente tem outros estimulantes do metabolismo. E aí pensando na fitoterapia, né? Já trazendo aqui algumas dicas. A canela, o gengibre, a cúrcuma são ervas estimulantes do metabolismo, que têm compostos fenólicos e que também melhoram, para você ter ideia, melhoram também a formação do corpo lúteo. Então, além de melhorar a parte metabólica, eu também ajudo na formação, né, nesse processo da ovulação. Pensar essa questão de uma maneira mais macro é fundamental.
Na ginecologia natural, a gente também tem algumas ervas que são emenagogas, né? Que a gente chama que são aquelas ervas que, quando os hormônios eles estão mais elevados, eles diminuem, quando eles estão mais altos, mais baixos, eles aumentam. Então, tem ervas emenagogas. Gosto muito da artemisia, o chia amarelo cunha de gato, mas tem um que está muito bem estudado, tem sido muito estudado muito recentemente, que é o Vitex. O Sim, Vitex o Vitex agnus castus, que eu descobri muito recentemente, que é a liamba, que é uma planta que se encontra muito em terreiros de candomblé. É uma erva que as mulheres ajudam não só no tratamento da SOP, mas também sintomas pré-menstruais, sintomas ali da pré-menopausa. Então, pensar essa integralidade é uma forma da gente ter um cuidado não só individualizado, mas um cuidado que a própria mulher pode se apoderar, sabe? E fazer também por si. É de uma outra ordem, né? isso. É a questão do autocuidado na prática aqui, né? É algo, as ervas são extremamente acessíveis, né? Tá ali a nossa disposição, claro que cuidando aí para essa questão de estar fazendo, né, ciclando essas ervas para aí não estar no longo período de uso. Tem outra erva, Isa, que não sei se faz parte da tua prática, mas geralmente eu gosto de orientar aqui para, em alguns casos, claro, a gente vai sempre ter esse olhar individualizado, que é o. Já utilizou o alcaçuz na tua prática? Não, não. É uma raiz, Uhum. ele traz essa questão de regulação mesmo. Hormonal também tem um sabor mais adocicado. Uhum. Então, na medicina chinesa a gente olha muito para o sabor, e o sabor doce, geralmente a mulher com SOP tem maior necessidade, tem maior desejo desse sabor. Não é uma caixinha, não dá pra gente colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Mas, de uma forma geral, é bem comum que as mulheres tenham essa necessidade de sabor, e geralmente a gente vai para o sabor do açúcar, né? Mas Uhum. corpo é ali o doce do alcaçuz, né? Que é um mais docinho. Se de repente você tiver a oportunidade de ser prova. O doce da batata doce, o doce da cenoura, né? Então, esse é adocicado mais do que a gente não precisa descascar, né? Não precisa desembalar, né? Na verdade. Então é isso. Esse olhar faz toda a diferença, né? Esse cuidado acessível mesmo, não precisa ser algo mirabolante, algo caro, né? Muita coisa está ali ao nosso alcance também, né? Muita coisa dá pra gente fazer por essa mulher, e essa mulher fazer por ela mesma também, né? A gente acaba, enquanto mulher, é muito comum que a gente se acaba colocando em segundo plano, né? Mas esse cuidado precisa vir em primeiro lugar, sempre, né? E aí, Isa, temos algumas perguntas aqui, né? Eu abri uma caixinha de perguntas lá, aqui no Instagram, nos stories. E aqui algumas perguntas que nos fizeram. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma colinha. E aí eu acho que acabou falando essa parte da relação, né, atividade física e alimentação também, essa importância e tudo mais, né? Teve um que ela fez assim: fiz uma unha, apareceu vários cistos, mas meu ciclo pode ser SOP mesmo assim, né? E aí tem também fase do ciclo, né? Está, não tem, Isa? Bem, Porque para quem não sabe, Isa também é ultrassonografista, não é, Isa? sou, também sou ultrassonografista. E aí, em determinadas fases,
pode acontecer de ter ali cistos, né? Explica um pouquinho como que isso acontece. Tem fase do ciclo, Bia, que a gente está com os folículos mais estimulados, né? E aí, de fato, muitas vezes, erroneamente, a gente dá o nome de cisto, mas são os folículos. Eu acho que é bem interessante de dar essa diferenciação, porque para a gente chamar de cisto, de fato, tem que ter mais de três centímetros. Até 2, né? A gente está chamando de folículo. Aumentou mais um, já é cisto. Os folículos a gente nasce com todos eles. A gente tem mais de 300 mil folículos que já são formados dentro do útero da nossa mãe e que todos os meses o FSH, né, vai lá, que é o hormônio folículo estimulante, e vai estimular o crescimento desses folículos. Pode ter um determinado momento, tem um determinado momento do mês que esses folículos eles estão mais estimulados. Mas vai ter um deles que vai ficar bem grande, né? Que vai ser o dominante, que vai romper para a gente ovular. O que é que a gente tem de diagnóstico? A gente precisa necessariamente não só olhar para essa imagem ultrassonográfica, e a gente tem que linkar com sinais clínicos, sinais e sintomas. Então, se a mulher está menstruando regularmente, não tem pelos aumentados, e só tem uma imagem ultrassonográfica que muitas vezes nem são cistos, são só os próprios folículos, e que se ela repetir no outro mês, num outro momento do ciclo, talvez eles nem estejam ali. Opa, isso não é uma questão. Se você está menstruando regularmente, não tem sinal clínico, só vieram essas imagens, você nem precisa repetir. Vida que segue. A vida segue. Exatamente. Não precisa repetir vida e tá tudo certo. Se falou que era cisto, tá certo, houve, mas tá certo, né? Se você está menstruando regularmente, é porque você está ovulando todos os meses, né? Se sua ovulação está normal, não tem nada hormonal ali atrapalhando esse contexto, né? Todo o feedback, toda a dança dos hormônios que a gente precisa ter nessa ciclicidade, essa dança, esse pico depois essa queda, esse vale, esse platô, estrogênio, progesterona funcionando bem, tudo certo. Agora, se for um cisto maduro, um cisto com sinais de calcificação, se for um cisto volumoso, aí me traz um outro olhar. Agora, pequenos folículos na periferia é nosso. Aham, É nosso. é isso. Então, segue a vida, tá tudo certo, né? Outra pergunta também, Isa, foi se a SOP tem alguma relação com intestino. Foi uma excelente pergunta. Pois é, pegando aí essa questão, né, de metabolismo de glicose, né, Uhum. enfim, pode ter essa relação também, pode ser afetado, né? Não necessariamente é a primeira, como que eu falo, ação primária, mas está ali envolvida também, não é? Uhum. Ahn, essa questão intestinal, ou tudo certo. Próximo aqui. Outra pergunta também, Isa, foi sobre essa proteção uterina do Uhum. faz Do Faston. funciona porque aí, na SOP o endométrio está sendo sempre bombardeado ali pelo estrogênio, né? E aí fica esse desbalanço com a progesterona. Qual a tua visão sobre, bem, né, sobre a utilização do Faston também? O que a gente tem na medicina convencional está relacionado aos estudos científicos, né? Esse é o viés que a indústria farmacêutica ela tem muito poder e domínio, né? Então, com certeza, por exemplo, é muito mais fácil eu fazer estudos com o método hormonal implante, por exemplo, e
e tem larga escala a possibilidade dele ser o mais seguro. Isso tem a ver com a questão objetiva, né? De eu ter dinheiro para bancar as pesquisas. Pensando no Dufaston, pensando no método progestagênico, com certeza ele vai proteger esse endométrio, né? Mas a questão central, por que que ele faz essa proteção, né? Porque a anovulação crônica, o fato dessa mulher não estar ovulando cronicamente, aumenta o risco da hiperplasia endometrial e isso pode causar o câncer de endométrio. Então, essa exposição diária da progesterona, ela vai antagonizar, ela vai fazer o efeito contrário, ela vai estabilizar exatamente isso que você falou. Ela vai estabilizar esse efeito proliferativo do estrogênio. O que, é que eu acredito que seja a questão central? A gente tem que tratar a anovulação crônica. Então, eu tenho que fazer com que essa mulher ovule. Ela precisa menstruar. E eu acho que essa é a bandeira que a gente levanta, Bia. É a bandeira de olhar para o ciclo menstrual como sendo um potencial de saúde. Um potencial de saúde. Porque, veja, eu posso sim prescrever o Dufaston para os pacientes que tenham ovulação crônica. Mas será para proteger esse endométrio, para proteger ela, evitar ela que tenha um risco de câncer de endométrio? Mas por que não estimular essa ovulação? Por que não olhar para a origem do problema, que é essa anovulação crônica? Eu entendo que o progestágeno ele vai trazer esse benefício. Isso é inegável. Isso eu não posso absolutamente dizer que não. Mas a questão central é que essa mulher não menstrua. E é por isso que ela está tendo essas repercussões, as consequências que ela pode ter. Acredito que olhar para a menstruação através do que a gente escolher, seja da atividade física, suplementação ou tudo junto, né? Vamos olhar para esse metabolismo, vamos olhar para essa alimentação, vamos pensar no ciclo das sementes, que aí a gente consegue ter metade do ciclo ali, ó, fase folicular, duas sementes que ajudam na produção, nessa regulação do estrogênio e progesterona, na segunda fase ali, duas sementes que ajudam em outra fase da regulação. Se a gente conseguir aliar a alimentação, aliar a atividade física, aliar a cuidado com a saúde mental, se enxergar no mundo, observar a libido, por uma outra perspectiva, talvez, que a gente esteja partindo nessa integralidade do ser, que eu acho que esse é que o nosso trabalho faz, né? Tanto da medicina chinesa quanto da ginecologia natural. E sim, a gente não nega a medicina convencional, nem o trabalho que a enfermagem convencional faz. A gente não nega isso. Isso é fundamental, porque é através dessa tecnologia que a gente chegou aqui. Mas a gente precisa também criticar determinados pontos porque a gente sabe que não está isento de efeito colateral. Por exemplo, o alcaçuz que você acabou de me falar, né? Eu acabei de ler um estudo sobre ele. Eu nunca tinha utilizado, mas eu li para a nossa live, eu fui lá procurar fitoterapia. Ele está lá. Tem estudo científico comprovando os benefícios dele para a SOP. Então, talvez seja fortalecer mais esses estudos, por exemplo, para o alcaçuz, do que fortalecer os estudos do Dufaston. Exatamente. E por que não tratar a causa, né? Por que não tratar a causa? Não que não possa ser utilizado, mas vamos tratar ali na raiz. Só falando aqui a questão do ciclo das sementes. Utilizo muito também, né? E aí, trazendo essa questão também para quem nos assiste aqui, né? O que é o ciclo das sementes? Vamos utilizar sementes para trazer esse equilíbrio aí, harmonia, não é mais uma harmonia hormonal mesmo. Então, na primeira fase do nosso ciclo, a gente tem ali um predomínio de estrogênio, na segunda fase da ovulação, nós temos um predomínio de progesterona. Então, essas sementes iam, né, nessa produção hormonal, esse equilíbrio. E aí, o que ia esse a gente utilizar ali antes da ovulação linhaça e abóbora, e a gente utilizar ali depois da ovulação gergelim, e me ajude com a outra semente, né? Tinha abóbora, gergelim e esqueci. Bom,
Girassol, né? E Girassol, 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 justo. a primeira fase ali é linhaça e a segunda fase é gergelim, Girassol. trazendo aí essa harmonia mesmo, né? Estimulando o corpo aí na produção desses hormônios, né? E aí, eu acho tão importante quando a gente traz essa questão prática, né? De que, ó, tem simples que você pode fazer, né? E aí, uma outra vai bem nessa perspectiva também, acho que está respondendo só reafirmar, que é a questão da suplementação e B12, né? E essas outras suplementações aí, essa visão, necessidade, né? Quem é essa pessoa que está com SOP, será que ela precisa dessa suplementação? Será que ela precisa dessa B12? Será que ela precisa dessa vitamina D? Será que ela precisa dessa melatonina? Desse SOP, né? Quem é essa pessoa? Né? O que ela está precisando? Por quanto tempo ela está precisando? Né? Uhum, uhum, E prescrever e deixar aí a pessoa a vida toda, né? Utilizando. Então, acho que essa visão, e aí você, se quiser complementar também, né? eu acho que é isso, Bia. Eu acho que você tá. Acho que esse é o caminho, né? De individualizar o tratamento. Não são todas as pessoas que vão precisar, por exemplo, do inositol, ou que vão precisar da suplementação da vitamina D, da B12. De fato, há alguns potenciais antioxidantes que a gente vê em alguns suplementos são interessantes para o processo de ovulação. Isso já estão. Tem alguns estudos científicos que já estão mais estabelecidos, e outros precisam de mais estudos. Algum cuidado e alguns critérios que a gente tem que ter mesmo para não fazer um hipertratamento e tratamentos de muito longo prazo e também generalizar os tratamentos, né? De ter uma tabelinha, muitas vezes que a gente só vai dando um check ali em todos os suplementos e prescreve tudo como se fosse a solução. Cada caso é um caso, cada mulher com seu fenótipo, com sua genética, com seu contexto biopsicossocial e espiritual. Então, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Falando de evidência científica, a gente ainda precisa de um pouco mais de evidência para prescrever, por exemplo, o mioinositol em larga escala. A gente não tem ainda, pode ser uma opção efetiva na redução dos níveis de triglicerídeo, de colesterol, aumentar o HDL, mas os efeitos, por exemplo, sobre o peso corporal ainda são incertos. São necessários mais estudos para ter uma indicação mais precisa. A gente sabe que, por exemplo, o que, é que a gente já tem cientificamente provado? Que sensibilizadores de insulina, como a metformina, são bem indicados. Isso a gente já tem bem estabelecido na literatura. Mas os suplementos, alguns demonstram benefícios, porque ajudam nessa regulação hormonal, melhora, por exemplo, do padrão androgênico, né? E que às vezes tem menos efeito colateral do que a metformina, mas ainda não substituíram, por exemplo, a metformina nesse lugar de um tratamento. Então, é realmente caso a caso. E é isso, tempo, né? Qual é a resposta que essa paciente tem? Existem mulheres que no primeiro mês, usando um sensibilizador, já conseguem engravidar, né? Então, tem o tempo de cada mulher e tem a resposta de cada organismo. E tudo muito combinado com a mudança de estilo de vida. Com a base, né? Feita. Com o central, né, que é perceber que há um distúrbio endócrino metabólico que eu tenho que olhar para esse hormônio e para esse metabolismo. Então, eu posso olhar para esses hormônios, por exemplo, como você acabou de comentar, tendo essa autopercepção, esse autoconhecimento, que eu vou ali na feira, compro as sementes que eu sei que vão me ajudar nessa regulação hormonal, assim como eu começo a atravessar questões de entender qual é a atividade física que me é prazerosa, que é qual é a atividade física que, por exemplo, me dá constância, que eu consigo manter um hábito através dela. Que eu consigo ter, por exemplo, uma relação com a comunidade, com a coletividade. Será que eu gosto de fazer vôlei? Será que eu gosto de ir para o Muay Thai? Será que eu gosto da capoeira? Será que eu gosto da musicalidade? O que é que eu gosto? Então, olhar para a gente, olhar para o nosso próprio desejo
Eu acho que esse é um caminho que nos orienta. Perfeito, perfeito. Sua fala, Isa. É importante demais a gente reforçar. A gente começou com essa questão do autocuidado, né? E finalizamos também, porque é a base, né? Não tem como fugir disso. Não tem como ter saúde, não tem como viver sem se cuidar. É a base, realmente. Isa, eu acho que a pergunta foram essas, Sim, né? sim. E eu queria te perguntar, de surpresa, né? Ai, que susto. Se você pudesse falar para essas mulheres, né? Tem algo que você gostaria de finalizar para essas mulheres, né? No sentido de uma mensagem, enfim, para essa mulher que tem SOP ou que não tem SOP, mas que conhece alguém que tem, ou enfim, que mensagem que você deixaria para essa mulher? Tá. Eu acho que essa é a mensagem que a gente vem trazendo ao longo da live, na verdade, de não se sentir estigmatizada nem taxada por um diagnóstico. Eu acho que isso é central para a gente não carregar a nossa história pautada num exame laboratorial, pautada numa desorganização ginecológica, que eu chamo de desorganização mesmo que a gente consegue organizar. E para as mulheres que querem engravidar, lembrar que isso não é taxativo de uma infertilidade, que a gente pode sim olhar para um caminho saudável. E para as mulheres que não querem, sim, isso é bom se cuidar, porque também pode acontecer uma gravidez indesejada, acho que é olhar para a SOP como algo que nos acompanha, mas que não é uma cicatriz. A gente é muito mais que isso. Ela não nos define. Ela faz parte da nossa vida, é uma doença crônica que faz parte da nossa vida, mas que não nos define enquanto pessoa. Eu acho que eu deixaria essa mensagem, Bia, da gente poder olhar, justamente por causa desse fator que você comentou, dos atravessamentos psicossociais, e, e porque hoje é o dia do autocuidado. Então, é olhar para a gente nessa integralidade, entendendo nossas potências, nossas outras potencialidades enquanto ser humano. Eu acho que eu deixaria essa mensagem. E você, o que é que você deixaria de mensagem para essas mulheres? Ai, perfeito. Eu acho que autoconhecimento também, sabe? Porque isso nos dá um poder tão grande de decisão, né? O autocuidado também, como você falou, mais alinhado ao autoconhecimento. O que é que o meu corpo está me falando, né? Quais são os sinais que essa menstruação está me dando? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, né? Para que eu consiga também impor limites, mesmos e limites para os outros também, né? E é isso, esse conhecimento mesmo, físico, emocional, mental, né? Não a gente, aquilo que a gente falou, né? A gente não terceirizar isso, né? E achar que outras pessoas conhecem o nosso corpo melhor do que nós mesmos, né? Nós é que devemos conhecer cada vez mais. Então, acho que é a mensagem do autoconhecimento mesmo. Maravilhoso. Isa, que delícia, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades. Já vamos pensando aqui em outras questões também, né? E é isso, mulher. Muito Gratidão. por ter aceitado, né, esse convite, ajustando aí as agendas e tudo mais, mas deu certo, né? Deu certo. Eu te agradeço muito, Bia. Foi uma grande oportunidade. Assim,
até de me rever, de reestudar, de pegar material, de ir lá fuçar up to date, vários artigos, pensar multiplicidade de possibilidades, fitoterapia, enfim. Muito rico, estou me sentindo muito nutrida. Gratidão pelo convite, de verdade. Perfeito, você é maravilhosa. É. Bom, acho que por hoje é isso, né? De repente a gente pode em outros encontros, né? Em outras possibilidades aí. Mas é isso, que agradeço pelo convite, agradecer a todo mundo que assistiu aqui, né? Tentarei deixar a live salva, né? Bem. E é isso. Isa. Muito, muito, muito obrigada, mulher. Gratidão mesmo por sua vida, por compartilhar seus saberes, por construir esse saber aqui com a gente, por trazer essa perspectiva mesmo de autocuidado e de autonomia do corpo mesmo. Muito obrigada. Gratidão. Boa noite. Isa, tchau, tchau.